Então, antes de mais nada, super boas-vindas para todas, para todos, para todos, para todo mundo que está aí. Muito bom as pessoas estarem interessadas em acessar o silêncio no meio ao caos. Eu vou começar me apresentando, dizendo por que eu estou aqui e que me fez mergulhar nessa coisa de meditação e que me fez ter essa vontade de compartilhar isso com as outras pessoas. Tudo começou há 6 anos, quando eu tive um diagnóstico de câncer de mama. Eu tinha aprendido essa meditação. Depois eu vou falar um pouco mais sobre ela. Porque a minha professora de yoga, eu faço Ashtanga Yoga, de todas as trocentas meditações que ela tinha experimentado, ela falou que essa foi aquela que mais rolou para ela. E aí ia ter um curso e eu fiz. Só que eu meditava um pouquinho, assim, para dormir melhor, quando eu achava que eu estava estressada, etc. Alguns meses depois, eu recebi essa bomba, né? No meio de um ápice profissional, assim. Exatamente, nem 24 horas depois de um mega ápice profissional, eu recebi essa notícia. E a Mili Lacombe, muita gente conhece ela, que é minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas. Eu não posso falar que ela é minha melhor amiga, que aí rola um ciúme. Ficou um pouco desesperada, né, com a história. A gente acabou de perder uma grande amiga e ela falou, não é sair, não pode ir embora. E ela leu e ela falou que todo mundo que passou bem pelo tratamento tinha incluído a meditação entre os ingredientes. E eu já tinha aprendido, só faltava, eu estava meditando que nem turista, de vez em quando faltava eu colocar a meditação de maneira mais profissional na minha vida, né? E nessa técnica, o conselho é meditar 20 minutos 3 vezes por dia, nos 3 períodos do dia, de manhã, tarde e noite. E foi o que eu fiz, religiosamente, todos os dias. E eu passei muito bem pelo tratamento e a minha vida se transformou. A tal ponto que eu passei a ter uma vontade de contar para as pessoas que tinha um outro jeito de viver, né? Eu experimentei um jeito de viver, eu estava experimentando um outro jeito de viver. E para isso eu fiquei 6 meses numa montanha lá na Catalunha, onde se ensina essa meditação, não direto, porque eu tenho trabalho, eu fiquei indo tipo 2 meses por ano, para que eu tivesse pronta para levar isso para as outras pessoas. E a gente fica pronto para levar isso para as outras pessoas quando a gente experimenta. Essa é uma meditação que ela não é conceitual, ou é um ensinamento que não é conceitual. Você experimenta e você divide aquilo que você mesmo provou, né? Não que você leu, que você entendeu mentalmente. Né? E essa meditação que eu pratico, ela chama Ascensão dos Ishayas. Ascender significa ir além, transcender o movimento da mente e do corpo e de todos os movimentos, e acessar o silêncio. É uma meditação extremamente democrática, no sentido que ela pode ser feita por qualquer pessoa, de qualquer forma, em qualquer lugar e em meio ao caos, em meio aos tempos brutos. Né? E por que a gente deu esse nome, né, meditação para os tempos brutos? Primeiro, porque é fundamental, a gente está ancorado num espaço de paz, num espaço de silêncio, que está dentro da gente, não está fora, quando tem essas tormentas rolando. Né? E as tormentas podem ser globais, como a que está acontecendo agora, ou podem ser tormentas individuais. A vida de qualquer pessoa passa por tormentas, né? A vida não é uma coisa flat, assim, tranquila, ela é cheia de altos e baixos. E você ter uma ferramenta que te acesse esse espaço que está sempre aí te acolhendo é fundamental para dar conta da vida e para ter uma experiência diferente dessa existência nossa. Essa meditação que eu pratico e ensino, ela completa, a gente só consegue ensinar
presencialmente. Geralmente a gente ensina com sempre dois professores. Então, quando essa quarentena explodiu aí, muitas pessoas falaram, as pessoas não estão bem, ajuda as pessoas de alguma forma. Eu falei, bom, mas como, né? E eu comecei a dar dicas do meu, o canal que eu tinha no Instagram, comecei a de repente falar sobre isso e compartilhar coisas que davam para ser compartilhadas com as ferramentas que eu tinha naquele momento e tenho nesse momento, né? Que a gente ainda não pode tranquilamente se encontrar e estar em contato físico. E eu, inclusive, ou baixou para mim, ou desenvolvi um tipo de meditação que eu possa compartilhar o jeito que a gente observa a mente na meditação que eu pratico e que poderia ser passada para todo mundo aqui nas plataformas online, né? Então foi assim que, de repente, tudo começou e eu cheguei até aqui. Mas vamos voltar para esses tempos brutos, né? Agora tá mais claro que a gente está vivendo tempos brutos, mas para mim os tempos sempre foram brutos desde que eu nasci, né? Agora os tempos brutos estão mais democráticos no sentido que é tempo bruto para todo mundo. Em alguns momentos os tempos eram mais brutos sempre são mais brutos para algumas das pessoas, mas eles sempre foram brutos. A gente sempre teve injustiça, a gente sempre teve preconceito, a gente sempre teve desníveis sociais, a gente sempre viveu em tempos brutos. E para mim, muito da capacidade de transcender, de transformar esses tempos brutos que eu sempre experimentei desde que eu estou nesse corpo, mesmo que eles não me afetem tão diretamente, é você acessar esse espaço, que é o que a gente é. A gente não é esse monte de movimento, a gente não é esse sofrimento, a gente não é esse vai e vem. A gente é uma única consciência, única. Só uma. E quando a gente acessa essa consciência, a gente deixa essa consciência mais disponível para as outras pessoas. E quando a gente acessa o movimento e o sofrimento e as dúvidas, é o que a gente deixa mais disponível para as outras pessoas. Então, cada um tem um talento, um propósito, uma maneira de impactar esse mundo. Todo mundo tem. Todo mundo é especial, todo mundo tem poder e todo mundo tem direito de ser feliz. Todo mundo. Cada um vai fazer do seu jeito, mas está disponível para todo mundo. Então, o meu caminho de ajudar a transformar esse mundo é acessar esse silêncio cada vez mais. É a prioridade da minha vida. Porque para eu poder contar para as pessoas como faz, eu tenho que saber como faz. E depois contar para as pessoas como faz, para quem tiver vontade, sem ser uma obrigação. Mas se a meditação não for a ferramenta, encontre uma, porque existe essa possibilidade. E dentro desse tema de meditação dos tempos brutos, meditação em meio ao caos, e essa que eu pratico pode ser feita, como eu falei, em qualquer lugar, inclusive quando tem muito movimento e muito barulho externo, é até mais fácil, muitas vezes, porque te deixa alerta. É isso que a gente faz, a gente desenvolve a capacidade de estar alerta aqui, no momento presente. Então, não tem nada que seja empecilho para você acessar esse silêncio, que é o que a gente é. Está dentro, não está fora. E dentro desse tema de meditação para tempos brutos, o que eu queria falar é que é tempo de viver. É tempo de viver agora. Exatamente agora. Independentemente do que está acontecendo lá fora. E por que agora? Porque é o único tempo que existe, gente. Não tem outro tempo. O outro tempo está na mente. O outro tempo está no nosso grupo de identificação com os pensamentos. E a gente está vivo agora. É agora que a gente está vivo. Né? Então é tempo de viver. Essa vida passa muito depressa. Essa minha experiência com câncer de mama teve essa experiência dupla, que foi
me dar conta pela primeira vez que eu era realmente mortal. Eu tive a morte muito próxima, a possibilidade de morrer muito próxima. Ao mesmo tempo que eu começava a me conectar com o silêncio, com essa inclusão da meditação no dia a dia. E essa consciência da finitude dessa experiência que a gente tem uma outra experiência nossa que é eterna, mas tem uma nesse corpo que é finito, me deu mais vontade de viver. Me deu muita vontade de viver. Me deu vontade de estar viva e de viver de verdade. Porque o que eu vejo na maioria das pessoas é uma preocupação muito grande em não ficar doente, em não morrer, em não isso e não aquilo, mas eu não vejo uma preocupação em viver. Em viver agora. Como faz para viver agora? Porque agora a gente está aqui. Daqui a pouco a gente não sabe. E os momentos que a gente perde, eles não voltam. E todos eles são mágicos quando a gente está aqui. Quando a gente está muito presente, dificilmente tem sofrimento. O sofrimento vem das imaginações do que pode acontecer. O sofrimento vem de estar nesse pensamento incessante, que é esse programa mental que o ser humano traz aqui para esse planeta. Eu conto que quando eu ia fazer as quimioterapias, e no câncer de mama você tem o tratamento clássico, né? Eu fiz o tratamento inteiro, demorou mais de um ano. As 4 primeiros químios, que a gente chama de químio rosa, no vermelho, que seja, elas são muito fortes. Você praticamente morre e renasce. Tipo, no 5º dia você não consegue mexer o dedo depois que você faz isso. Quando eu estava para ir para fazer a quimioterapia, eu tinha medo. Eu me despedia das minhas gatinhas, eu não sabia se eu ia voltar. Mas quando eu estava com a injeção em mim, recebendo a quimioterapia, estava presente, estava meditando, não tinha sofrimento. 0 sofrimento. Era onde eu queria estar, se eu tivesse uma escolha, mas não tinha sofrimento. O sofrimento vinha de eu imaginar que eu ia para lá, o que ia acontecer e o que podia acontecer. Então, assim, a capacidade de viver na presença e no presente traz uma outra experiência de vida. E é isso que eu teria vontade que as pessoas pudessem experimentar. Né? A gente está numa era do raciocínio, do pensar, né? A valorização extrema disso aqui, né? Só que esse pensar te tira do único momento que existe, que é o presente. A grande maioria das pessoas que não se desprogramou a acompanhar o movimento dos pensamentos ou das emoções, ou tudo isso que muda o tempo inteiro, não vive aqui. Vive no passado ou vive no futuro. Um passado que leva uma coisa mais depressiva ou o futuro que gera uma coisa mais ansiosa, simplificando um pouco. Ou vive numas conversas constantes dentro da nossa mente. Se você observar um pouco sua mente, você está falando o tempo todo. Tem uma voz que a gente identifica como se fosse a gente obedece essa voz. Como se ela fosse você. E ela não é. Ela é só um barulho. Então, quando você começa a se identificar e acessar esse espaço que é silencioso, você começa naturalmente a se distanciar desse movimento incessante da mente, dos pensamentos. Né? E aí é que você respira. E aí é que a vida começa a se transformar. Eu acho que não tem ninguém que não tenha experimentado a intensidade dos pensamentos. O ser humano tem hoje, em média, de 90 a 120 mil pensamentos por dia. Já foi menos antes. Né? Está se intensificando mais e mais. Então, o que a gente faz com a meditação é simples. A gente simplesmente acessa um espaço que nunca muda. Te acolhe, te dá um descanso. E nesse espaço vem tudo. Esse espaço vem a intuição. Eu acredito demais na inteligência intuitiva, que é uma coisa muito característica da energia feminina, né? Mas que está em todos os gêneros. Nesse espaço tem paz, tem amor, tem respeito, tem o propósito da sua vida. A liberdade, na minha experiência, vem de acessar esse silêncio. Ela vem do silêncio.
que não é uma experiência de sensação da paz, é uma experiência direta da paz. E para mim, isso veio meditando todos os dias e tendo uma orientação de quem já passou por isso, porque se a gente não recebe uma orientação, a gente acaba se conectando com a nossa mente começa a querer tomar conta da nossa experiência. E aí vem aquelas frases típicas de eu não consigo, eu penso demais, eu não consigo. Todo mundo consegue. Não tem problema pensar demais. Essa meditação, a gente não tenta parar a mente, a gente só observa ela. A gente dá uma distanciadinha e olha para ela. Então todo mundo pode fazer isso. Olhar, todo mundo consegue. Olhar de olhos fechados. É uma meditação extremamente gentil, que não te obriga a não ter pensamento, que não te obriga a não ter emoção, que não te obriga a não ter dor no corpo. Você só olha, você só se distancia do movimento e acaba criando um espaço. Não é um espaço que vem da sua imaginação, né? Quando eu faço as meditações guiadas, eu falo, observa esse espaço na sua frente. Existe uma tendência, porque a mente trabalha com esforço, né? Então existe uma tendência de vou então imaginar esse espaço. Não é para fazer nada, é só para olhar. Então é isso. Quem quiser, eu acho que a Natália, alguém vai abrir para perguntas. Vocês vão escrever no chat se tiverem alguma dúvida, ou curiosidade, ou o que quer que seja. As perguntas que eu não consegui responder agora, vocês podem me escrever no meu perfil, depois eu passo as coordenadas, ou a Fabi pode escrever o endereço. E eu vou convidar vocês para experimentar um pouco o que eu falei agora. E eu vou fazer essa experiência em duas partes. Primeiro vai ser uma experiência simples, de contar os pensamentos, e eu vou dizer por que eu vou fazer isso depois que a gente fizer. Depois eu vou fazer uma meditação um pouco mais longa com vocês. Então, eu vou convidar todo mundo para fechar os olhos. E a gente vai só contar os pensamentos. Não vai fazer mais nada. Vai contar os pensamentos que aparecerem. Você não vai tentar controlar, querer que tenham muitos, querer que tenham poucos. Você vai contar os pensamentos. Então, se passar um pensamento tipo, não tenho pensamento nenhum agora, esse é um pensamento. Se você identificar um barulho na sala, é outro pensamento. Se você sentir uma sensação passando no seu corpo, você conta com mais um pensamento. Qualquer movimento que você notar, seja de pensamento, de emoção, de dor no corpo, qualquer coisa, você conta. Se não tiver pensamento, você não conta. Mas você não vai fazer absolutamente nada a não ser fechar os olhos, ficar olhando, observando, sem esforço nenhum. Não requer esforço você contar seus pensamentos, seus movimentos. E a gente vai contar os pensamentos. Então, eu vou ficar quietinha aqui, eu vou contar os meus também. E quando eu falar, vocês abrem os olhos. Então, vamos contar os pensamentos. Qualquer movimento que aparecer, vocês contam.
E agora, aos poucos, podem abrir os olhos. Não sei quantas pessoas estão aí de câmera aberta, estou vendo algumas pessoas aqui. E essas pessoas, se puderem, as que estão de câmera aberta, me dizer se... Levanta a mão quem teve menos de 10 pensamentos e quem teve mais de 10 pensamentos. Então, vamos lá. Menos de 10 pensamentos. Quem teve? Ok. Ótimo. Oba, estou vendo um monte de gente. É bom ver vocês. Quem teve mais de 10 pensamentos? Ótimo. Maravilha. Tem diferença ter tido poucos pensamentos, 10, 20, 150, 1000? Não tem diferença. Tanto faz. O que é legal desse experimento aqui que a gente fez agora? É que alguns, talvez, pela primeira vez, tenham se distanciado um pouquinho dos pensamentos. E aí vem a pergunta de maneira extremamente simples e acessível a qualquer pessoa para entender. Se você é capaz de contar os seus pensamentos, então você é o sujeito dessa ação, você não pode ser o pensamento que é o objeto. Você está aqui contando. Como você pode contar o pensamento e ser o pensamento ao mesmo tempo? Né? Então é só um exercício simples, mas já dá uma acalmada, por incrível que pareça. O que acontece quando você conta o pensamento? Ele desaparece. Você está alerta. Você não sonhou no pensamento, você não foi embora no pensamento. Você só viu. Os pensamentos, as emoções, todas as sensações que a gente tem, a tendência deles é passar pela gente, não ficar. Eles ficam quando você se identifica com eles. Se tem uma emoção, a gente é um sistema nervoso, as energias passam pela gente o tempo inteiro. Mas na maioria das vezes a gente não gosta das emoções que passam pela gente, a gente resiste a elas e elas ficam. As coisas funcionam um pouco ao contrário do que a mente faz. O que a gente resiste, não quer, permanece. O que a gente abraça e acolhe, passa. Passa. É um movimento constante. Então, esse exercício é muito legal por isso. Talvez comece a ter a primeira vez a percepção de que esse movimento não é você. E você não tem culpa dele. A gente não cria os nossos pensamentos. Se eu te perguntar o que você vai pensar daqui a pouquinho, você não sabe. A gente não cria os nossos pensamentos. Uma coisa é ter pensamento, outra coisa é ser e pensar o pensamento, ir embora com o pensamento. Não tem problema ter pensamento. Ter pensamento não te tira daqui. Viver grudado e sonhando dos pensamentos é que te tira da experiência da vida de verdade. Dá uma exaustão. Você nunca descansa. Está sempre em movimento. Mesmo que você durma, mesmo que você está sempre em movimento. Quando a gente ensina essa meditação, geralmente no fim de semana, as pessoas ficam extremamente sonolentas, têm até medo que a meditação vai deixar elas sonolentas, mas é que pela primeira vez, na hora que você acessa esse silêncio, um espaço de descanso profundo, vem um sono e um cansaço, que é um cansaço de vidas, né? Porque a gente está sempre grudado no movimento. A gente não consegue descansar. E aí, quando a gente quer descansar, a gente faz a mente querer descansar. A mente não sabe descansar, a mente cria movimento. Você não é a mente, você tem uma mente. Não tem problema, ela tem a funçãozinha dela, mas não é o que a gente é. Então, agora a gente vai fazer um exercício mais longo de meditação. Dessa meditação que eu meio que cozinhei para poder assessorar as pessoas a acessarem um pouco o silêncio nesse momento que a gente está vivendo. E eu vou guiando vocês. Eu vou começar, quando eu for fazer, eu vou explicar agora, para não ter que explicar no meio da meditação. Eu vou começar com duas palavras em sânscrito. Uma delas é ahimsa, que significa não violência. E o sânscrito é uma palavra vibracional. O que significa? Quando você pensa ou quando você fala ahimsa, por exemplo, você vibra a não violência. Não é o conceito da não violência. É a essência
vibracional da não violência, né? Essa é a palavra em sânscrito. A outra palavra que eu vou usar é satya. Satya é outra palavra em sânscrito que significa verdade, mas a verdade maior, não as nossas verdades individuais ou nossas crenças limitantes, tá? Então, é legal ter um entendimento. Depois eu não vou usar mais palavras em sânscrito, mas vou começar com duas palavras que eu acho importantes para esse momento, tá? Então, de novo, acho uma posição confortável e fecho os olhos. Essa posição confortável, se quiser ser deitada, pode ser deitada. Nessa meditação, a gente não exige que você fique em nenhuma posição. É importante que você tenha uma posição que você esteja confortável, porque senão o desconforto físico vai te chamar atenção durante a meditação. Então, é preferível, se você quiser, deitar. Se tiver alguma dor física, sentado. Se estiver bem sentado, fique sentado. Aí a gente vai fechar os olhos. E a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar atenção no corpo. Dá uma escaneada no seu corpo. Percebe se tem alguma região do seu corpo que está tensa. Coloca a atenção ali, a sua atenção ali e solta essa região. Coloca a atenção no pescoço, na região da cervical, relaxa essa região. Relaxa os ombros. Relaxa a língua na boca. Deixa a língua apoiada na boca. Abre a garganta. Coloca a sua atenção no coração, no chakra cardíaco. Coloca a sua atenção ali. Relaxa o seu coração, o seu peito. Deixa as pálpebras fechadas, mas relaxadas. Não força esse fechar de olhos. Deixa as pálpebras extremamente relaxadas. Relaxa o ponto entre as sobrancelhas. Relaxa a testa. Relaxa toda a sua cabeça, até a nuca, onde a nuca encontra o pescoço. Relaxa as mãos, os dedos, as mãos. Relaxa os pés, os dedos dos pés. E agora você vai sentir, sempre sem esforço, gente, sempre com muita gentileza. Você vai sentir o espaço em que seu corpo está. E sempre de olhos fechados, tá? Sente esse espaço onde você está. Esse espaço pode ser a sala, um quarto, uma varanda, tanto faz.
Observa, sente esse espaço onde seu corpo está. Agora observa os sons desse espaço. Qualquer som. Lembrando que os ruídos, os barulhos não são empecilho para a gente acessar o silêncio. O silêncio está sempre aí. E agora começa a observar os sons que estão no espaço fora da onde você está, mais próximo. Por exemplo, pode ser os outros cômodos da casa, pode ser a rua. E agora vai afastando a sua atenção para os sons mais distantes e mais longínquos. E agora eu vou falar algumas frases. Depois que eu terminar essas frases, vocês pensam a mesma frase, ou seja, falam essa frase com pensamento. Aí vocês vão deixar a frase ir e vão observar. E eu vou convidar vocês a fazer um joguinho aqui de faz de conta. Nesse jogo de faz de conta, você não tem, nesse momento, lugar nenhum para ir e nem absolutamente nada para fazer. É só um faz de conta. Só nesse momento. Você só tem esse momento, você vai estar entregue a esse momento. E nesse jogo você não tem absolutamente nada para fazer, nem lugar nenhum para ir, você vai só ficar aqui. Você vai ficar aqui e você vai olhar de olhos fechados para isso que você vê aí na sua frente, de olhos fechados. Pode parecer estranho eu falar o que você está vendo de olhos fechados, porque você está de olhos fechados. Mas você vai ver alguma coisa. Não é para imaginar nem criar nada. Pode ser uma tela preta bem em frente de você. Pode ser um espaço com movimentos de pontos brancos. Pode ser o nada. Pode ser o tudo. Isso pode estar bem próximo dos seus olhos ou pode estar mais amplo. Tanto faz. Não é para criar nada, é só para olhar. Olhar não requer esforço, nem nenhum QI absurdo, não exige nada, qualquer um pode olhar de olhos fechados. Não é isso que vocês vão fazer entre uma frase e outra. Então, eu vou começar a falar umas frases, vocês pensam as frases, deixam ela aí e continuam olhando. As frases são fortes, no sentido de elas têm certo poder, mas o intervalo entre elas é mais importante do que as frases. Como se elas te levassem, te ajudassem a te acessar um pouco o silêncio, mas é essa observação entre elas que é mais importante. Então, vamos lá. Eu sou a Ahimsa, que eu quero ver no mundo. Essa frase, deixa ela aí e só assiste. Eu sou Satya, que eu quero ver no mundo. Pensa a frase, deixa ela aí
E só assiste, só observa. Com gentileza, sem querer controlar nada, sem querer mudar nada. Como se você estivesse sentado numa sala de cinema, assistindo. Você não fez esse filme, você não é o diretor desse filme, você não é ator desse filme, nem produtor, nem crítico. Você não é absolutamente nada além de um espectador passivo. Você vai só assistir, sem poder de controle algum. É só assistir. Eu sou a paz que eu quero ver no mundo. Essa frase, deixa ela aí, só assiste. Se tiver um pensamento, está tudo bem. Se passar uma emoção, está tudo bem. Se tiver uma sensação no corpo, está tudo bem. Tudo faz parte desse filme que você está assistindo. Eu sou a confiança que eu quero ver no mundo. Eu sou a luz que eu quero ver no mundo. Tem essa frase, deixa lá aí e assiste. Eu sou a alegria que eu quero ver no mundo. Eu sou o respeito que eu quero ver no mundo. Eu sou a felicidade que eu quero ver no mundo. Essa frase, fala ela em pensamento, deixa ela embora e só continua assistindo. Eu sou a sabedoria feminina que eu quero ver no mundo. Lembrando que essa energia feminina está em todos os gêneros. Eu sou a sensibilidade feminina que vai transformar o mundo. Pensa a frase, deixa ela aí e assiste. Eu sou a intuição feminina que vai salvar o mundo.
essa frase, deixa ela aí, assiste. Só assiste, sem controle. Eu sou o altruísmo feminino que vai acolher o mundo. Eu sou a cura que eu quero ver no mundo. E agora, aos poucos, todo mundo pode abrir os olhos. Pode ir voltando para cá. E agora, aos poucos, é a hora que, se alguém tiver feito uma pergunta. Obrigada a você, Marcela. Oi, Tati. Natália. Oi, Natália. A gente separou 2 perguntas, tá? Tá bom. Da Vanessa Ferreira Lopes de Carvalho. Ela mandou aqui: fiquei o tempo todo tendo minha atenção levada para os barulhos do meu filho. É possível fazer meditação tendo filho em casa? Sim, é possível fazer meditação em qualquer lugar. A única coisa é que se o seu filho depende de for um filho pequeno que está correndo risco, se você tiver de olhos fechados, você não vai colocar a vida da criança em risco. Mas se a criança estiver segura e fazendo barulho, e cantando, e música, é possível. O que acontece se ele estiver fazendo barulho? A tua atenção de mãe, né, que vai imediatamente para o filho, ela vai ser levada para lá. E provavelmente a tua mente vai resistir isso. Vai falar, tua mente vai achar que não posso olhar para esse barulho, não estou conseguindo meditar. Não tem problema nenhum. Você vai simplesmente observar o barulho do seu filho e vai continuar assistindo. Não vai ter controle sobre isso. Naturalmente, você, com a prática diária, você vai começar a acessar o silêncio que está com esse barulho, sem esse barulho, que está sempre aqui. Não tem problema ter barulho externo. Muito pelo contrário, te deixa alerta, não te deixa dormir, não te deixa desviar. Mas se você ficar resistindo ao barulho, achar que o barulho está errado, que não era para a criança estar fazendo barulho, que o barulho não vai adiantar, aí você vai observar também o padrão da sua mente, você vai observar isso. Não tem barulho que impeça a prática da meditação. E é legal experimentar de todos os jeitos, no barulho, sem barulho, com muito movimento fora, com pouco movimento fora, deitada, sentada, de manhã, à tarde, à noite, e vai vendo. É uma brincadeira, é uma experiência, é leve, é para ser divertido, não é para ser sério. A gente confunde muito importância com seriedade. E não é porque é importante que é sério. A leveza ajuda demais em tudo, na vida e na meditação também. Então não precisa mudar o mundo, não precisa mudar a criança, não precisa mudar nada. É a tua mente que está resistindo ao que se apresenta. Tati, tem mais uma aqui. Heloísa Chirelli. Pode falar. Posso ler? Pode falar. Ela perguntando aqui como não embarcar e ser levado junto aos pensamentos. Vai acontecer de você embarcar e ser levada para os pensamentos. A gente não se martiriza por isso. A gente celebra as vezes que a gente se dá conta disso. Quando você percebeu que você foi no pensamento, você já voltou. Não precisa fazer mais nada. Continua assistindo.
Você pode pensar uma dessas frases que eu trouxe aqui que te ajuda. É um pensamento induzido, né? Você pode escolher palavras que são importantes para você naquele momento. Pode ser tranquilidade, pode ser paz, pode ser amor incondicional, pode ser saúde, pode ser respeito. Você pode escolher uma palavra que seja forte para você e pensar essa frase. Porque você é de verdade isso aí. E continuar observando. É uma dança, às vezes você vai e você volta. Mesmo que você volte um pouquinho, você volte 3 vezes, talvez você nunca tenha voltado na sua vida. Então, a gente não se culpa por ter ido, a gente fica feliz por ter lembrado de voltar. Então, vai acontecer. Cada vez mais, o que te leva a não ir voar com os pensamentos é a capacidade de foco aqui. Isso é um treino. É um treino como qualquer coisa que a gente faça na vida. Você vai desenvolvendo o foco do que está aqui de verdade na frente, não de acompanhar o movimento. Porque esse programa acompanha o movimento. Se alguém entrar aqui e bater uma porta, naturalmente eu vou virar minha atenção ali. Então é natural você acompanhar o movimento. Você não tá... A gente ainda não tem, estão começando a colocar, né, a prática da meditação desde quando a gente é pequena. Então a gente está começando a desenvolver isso agora. Então são anos e anos acompanhando o movimento. É natural. Isso. Tem mais uma aqui, da Mariana Toniati. Ela pergunta, esse exercício exige que a gente esteja parado? É possível, válido, fazê-lo enquanto se toma banho, lava a louça, dirige, etc.? Sim, é possível. Você pode fazer tanto de olhos fechados quanto de olhos abertos. Então, se você estiver fazendo alguma coisa, se você puder fechar os olhos, é um tipo de experiência. Ela é mais importante porque ela é como se ela te desprogramasse esse hábito de acompanhar os movimentos e te reprogramasse a prestar atenção naquilo que não se mexe. E não é monótono, é uma descoberta sem fim. Mas se tiver de olhos abertos, você também pode pensar as frases, ela te ajuda a ficar aqui, onde você está, onde o seu corpo está. Então, você pode pensar tomando banho, pode quando está lavando louça, quando está dirigindo. E se você tiver a habilidade de simplesmente estar presente, sem precisar pensar a frase nem nada, simplesmente estar aqui, né? Só se lembra, quando você está tal, estressada, tal, você para e fala, vou ficar onde está meu corpo, porque é onde realmente as coisas estão acontecendo de verdade, o resto está acontecendo dentro da mente. Então, sim, pode ser feito de olhos fechados ou de olhos abertos. Idealmente, a gente estaria em estado meditativo o tempo inteiro. Mas essa dança de esquecer e lembrar, de esquecer e lembrar. Mas só de lembrar de vez em quando já é um respiro muito legal. Faz muita diferença. Tati, tem mais uma aqui da Beatriz Marcolino. Ela pergunta, para quem está começando a meditar, o que é interessante? Começar por onde? Olha, existem diversas técnicas, diversas formas, muitas coisas por aí, né? Eu gosto das técnicas que te dão uma experiência direta do silêncio, te contam como é que faz. Você vai, você experimentando, você provando. É como alguém te contar como é o chocolate, daí você colocar o chocolate na boca, né? A hora que você experimenta, você vai solidificando essa experiência. Então, as técnicas que eu só me aprofundei nessa, apesar de ter experimentado muitas. Então, tem muita coisa por aí. O que eu posso, de concreto, oferecer? Né? Eu comecei nesse meu canal do Instagram, porque foi um canal que eu tinha a compartilhar as noções básicas. Eu fiz vários vídeos. Lá no começo da quarentena, foi quando pediram para eu compartilhar o que eu tinha para compartilhar, para ajudar as pessoas. Então, quem quiser ir lá e começar a experimentar, tem vídeos básicos que estão lá e também estão no canal do YouTube, que chama Te Transforma, e um podcast do Spotify, que também chama Te Transforma. Mas tanto no Instagram, que é Tati Isler, tá? Com 2 Is, quanto no canal do YouTube, tem vídeos básicos que eu acho legal ver, que chama Dicas de Meditação 1, 2, 3, 4, 5 e Tirando Dúvidas de Meditação 1, 2, 3, 4, 5. Eu sugiro que vocês assistam esses vídeos e depois aí tem várias meditações guiadas como a que eu fiz aqui com vocês, tanto no canal do YouTube quanto no Spotify, quanto também no Instagram. E geralmente eu tenho entrado sábado à noite e faço em grupo lá no Instagram
meditações guiadas. Então, aí é um canal para você começar a experimentar, se você quiser. Tem outros, se você quiser. Os Ishayas do Brasil, a gente é em 29 professores, também estão desenvolvendo um trabalho para quem ainda não aprendeu a meditação completa, que a gente ainda não está podendo ensinar, né? Que ela é presencialmente ensinada. Que chama Paz Agora, e vai ter uma agora dia 8, e eu vou compartilhar também no meu canal, para quem quiser também experimentar. São maneiras de você começar a provar esse silêncio. E já faz diferença. Eu estou recebendo uns feedbacks muito legais de quem está começando a acessar isso. Faz diferença na vida. Tá bom? Então, aí algumas dicas. Tati, a Júlia Grazielli pergunta, tem diferença em meditar deitada e sentada? Tem diferença no sentido de quando você está sentada com a coluna ereta, a tua meditação pode ser mais clara. Só que eu já tive meditações extremamente claras deitada e meditações nem tão claras sentada. Então, principalmente no começo, se você tiver dor no corpo, incômodo no corpo, opta por uma posição gentil com você mesmo. Né? Tem duas coisas básicas nessa meditação, é a permissão e a gentileza. Ou seja, você vai permitir que o que tiver que acontecer, aconteça. Você não vai controlar seus pensamentos, nem suas emoções, você não vai querer que seja de uma determinada forma, você vai permitir, vai só permitir. É o oposto do que a gente faz na vida. E a gentileza com tudo. Então, se você tiver com desconforto físico, acha um lugar que você se sinta confortável. Sabe? Muito gentileza e acolhimento com você mesmo nesse processo. Mas você vai brincar e experimentar. Como é que é sentado, como é que é deitado, como é que é de dia, como é que é à noite. Coloca esse quê de brincadeira mesmo, né? De sutileza, de leveza. Tati, eu vou ler a última aqui. Tá bom. Marcelo Machado, você recomenda um tempo mínimo para exercício? O ideal são 20 minutos, 3 vezes por dia. Mas como tudo que a gente faz na vida novo, se você for fazer um exercício, se for fazer qualquer coisa, você pode precisar começar aos poucos. Quando você fecha os olhos pelas primeiras vezes, muitas vezes a intensidade do pensamento assusta. Aí você tem que abrir os olhos. Você pode também abrir o olho, e você vai ficando cada vez mais simples quanto mais você pratica. Então, se for assim, assustador ficar 5 minutos de olhos fechados, seja gentil. Abre os olhos, respira, fecha os olhos de novo. Né? Eu, quando comecei, a minha lista de afazeres do dia era insuportável. Eu fechava os olhos e eu via tudo que eu tinha que fazer no dia e eu não me permitia fechar os olhos, porque eu tinha tanta coisa para fazer. Então, isso pode acontecer, a gente chama da mente tarefeira, né? Aquela mente fica jogando, bombardeando na gente tudo aquilo que a gente tem que fazer. E tudo isso são simplesmente pensamentos. E você vai se habituando a não se identificar com esses pensamentos. Mas seja gentil nisso também. Se 20 minutos é muito para você, você pode começar mais devagar. É isso, Natália? É isso, Tati. Tá bom, turma. Uma outra coisa que aconteceu, só para finalizar, que a gente criou aí na quarentena, eu tenho uma empresa que trabalha com turismo internacional e a gente criou nesse processo, sem ter bolado nada, um braço da empresa que tem o objetivo de levar essa consciência para as empresas, né? Que a gente chama um braço da empresa de viagens para dentro, que tem esse nome Te Transforma. Então, quem também tiver vontade de levar isso para o trabalho, para o ambiente de trabalho, também existe essa opção. Tá? Então, é isso. Para mim, foi muito legal estar aqui. É um convite para descobrir mesmo qual que é o seu maior desejo na vida e ir atrás dele. E aí você escolhe a ferramenta que funciona para você. Né? Cuidem-se. Aproveitem essa existência aqui. Aproveitem agora. Tá? O que a gente é agora, desse jeitinho aqui, é só nessa vida. Não tem nenhum ser nessa existência infinita do universo que vai ser como você de novo. Só tem você. Não tem outro. Então aproveitem e se cuidem. Fiquem bem. E até a próxima.